O uso do carvalho nos vinhos pode trazer novos aromas, uma maior complexidade e uma estrutura diferenciada para a bebida. Mas será que isso acontece também nos hidroméis? Depois da vinheta, eu falo sobre isso no vídeo do mês. Bem-vindos ao Tassi Copo Hidromel Espíritos Montes, aqui no YouTube. Se você é novo aqui no canal, eu já vou lhe avisando, aqui a gente fala sobre hidromel, sobre produção de hidromel, e uma vez por semana a gente tem um momento de hidromel, onde o pessoal pode mandar suas dúvidas sobre produção de hidromel, sobre degustação de hidromel, que eu respondo aqui. E uma vez por mês um vídeo como esse, que geralmente eu abordo melhor um tema específico, né? E hoje eu falo sobre o uso das madeiras, né? Sobre o carvalho especificamente, mas também vou falar sobre as madeiras brasileiras. O carvalho pode trazer aromas, pode trazer complexidade e uma estrutura diferenciada para o vinho. Mas será que acontece também no hidromel? E eu unifiquei isso já com uma dúvida do Caio de Souza, que ele pergunta fale um pouco sobre a diferença entre o uso do carvalho no formato de barris ou em chip. E no caso dos chips, qual é a quantidade utilizada para a produção do hidromel? Eu vou decorrer nesse vídeo e vou responder também já a dúvida do Caio, beleza? Eu falei sobre aroma, eu falei sobre complexidade e falei sobre estrutura. Basicamente, esses 3 pontos são os pilares principais aí, dentre outros, para os vinhos, né? E eu não vou falar que talvez o hidromel seja diferente. Eu acho que pela similaridade de alguns hidroméis com os vinhos, vale muito a pena a gente fazer essa analogia entre os vinhos e os hidroméis. Quanto ao uso, né, do barril ou não, do carvalho ou não, depende muito da escolha do enólogo, no caso, ou do produtor de hidromel, de utilizar, na verdade, né, o carvalho em forma de barris ou em outras formas para a sua produção. E no caso dos vinhos, eles podem ser fermentados, ou seja, fazer todo o processo dentro do próprio barril de carvalho ou de madeira. Mas a ideia desse vídeo especificamente é a utilização do carvalho ou das madeiras para o envelhecimento ou descanso. E sobre o descanso, existe muita divergência sobre o uso ou não do carvalho ou da madeira, né, pós-fermentação. Já escutei pessoas gabaritadas do mundo dos vinhos, por exemplo, dizer que, olha, a gente só coloca num barril de qualidade um vinho que for muito bom, de uma estupenda safra. Porque nesse caso, valeria a pena para o viticultor deixar esse tempo perdido, por assim dizer, né, do vinho parado lá, descansando, para melhorar a qualidade e, consequentemente, também o seu preço de venda. E, além de tudo, aumentando a sua longevidade, né, criando novos aromas, novos aromas complexos dentro daquele vinho que já era muito bom. Outros dizem que o uso da madeira é para mascarar algumas imperfeições de uma safra muito ruim, né? Inclusive, eu já ouvi falar sobre isso também no caso dos Mittelings ou Mittelings, que são um estilo de hidromel específico que é adicionado durante sua produção, por exemplo, ervas ou condimentos. Da mesma forma, falaram para mim, olha, no passado se utilizava esse tipo de hidromel, né, ou colocava-se algum condimento para mascarar uma fermentação meio ruim. Bom, de qualquer forma, sendo para mascarar ou sendo para melhorar, eu tenho que falar para vocês aqui sobre o uso do carvalho. Nesse vídeo eu pretendo fazer um resumo de um artigo que eu já escrevi no meu blog, né, o tassicopo.wordpress.com, que se escreve tacaecopo.wordpress.com. Eu já falei sobre o uso do carvalho de madeiras, um pouquinho mais pro lado do vinho, obviamente, mas vocês, por favor, acessem no final desse. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder acessar e ler um pouco mais. E, aliás, lá no blog tem mais informações sobre vinhos também. Espero que vocês gostem e recomendem para os amigos. Aproveitando também, se você já está até agora nesse vídeo aqui, quer dizer que você já curtiu do assunto. Curtindo esse assunto, dá uma baixadinha aqui, dá um like nesse vídeo, falou? E se inscreve no canal se você não se inscreveu, beleza? Vale lembrar também, né, que o carvalho é muito utilizado em bebidas destiladas, né, o uísque principalmente, e a nossa querida cachaça. E como eu falei anteriormente, eu vou falar sobre madeiras utilizadas nas cachaças, que podem também ser utilizados nos hidroméis. Então aguardem aí que no final eu vou falar um pouco sobre o vinho, e especificamente o carvalho para os vinhos, e que também serve para o hidromel. Vou falar também sobre o uso na cachaça e como que ele pode se comportar talvez também no hidromel. E já indo direto ao assunto, então, qual é a vantagem de utilizarmos um barril de madeira
ou de carvalho no hidromel ou no vinho. Como eu já disse anteriormente, para dar longevidade, uma estrutura maior, uma maior complexidade. E isso nos vinhos e diretamente no carvalho, né, especificamente, graças à ação dos elegitaninos, que existem na madeira que combinam com os antocianos. Exatamente, esses antocianos é uma substância que está presente nas frutas, principalmente nas frutas de cor laranja, vermelha e violeta, portanto, o vinho também. E essa reação, né, poupa, por assim dizer, os taninos presentes nessas bebidas que contêm frutas, principalmente o vinho, deixando aquela maravilhosa sensação tátil, né, que é o nosso querido tanino, disponível na bebida. E agora, a minha parte também que eu quero falar para vocês é o seguinte: antes de mais nada, você tem que saber que os barris ou barricas de carvalho são bem caras, né? Vale a pena, logicamente, para tornar a sua bebida nobre, né, mais complexa, como eu já falei, com uma textura mais sofisticada, com maior estabilidade e ajudando a clarificar. Sim, porque o tanino ajuda na clarificação, principalmente do hidromel, mas também em qualquer bebida, por exemplo, no vinho também é utilizado. Tanto que quando você faz a fermentação ou faz o descanso, no fundo da barrica, do fundo do barril, você tem bastante borra ainda disponível, que oriunda do quê? Da clarificação daquele vinho. Mas isso depende também de alguns fatores, do tipo de carvalho que você vai utilizar. É o americano, é o europeu? Do tipo de tosta, sim, ele é tostado por dentro, tá? O que acontece? Depois de manufaturado o barril, acontece uma tosta, uma queima dentro desse barril, concedendo outros aromas, que nós chamamos de empiriomáticos, tá? Essa tosta pode ser uma tosta baixa, uma tosta média ou uma tosta alta. Isso também muda aí a característica do aroma e do paladar. E além disso, pode entregar aromas para a bebida como coco, nozes, carvalho, pimenta do reino, canela, menta. Nos americanos um pouco mais de baunilha, talvez noz moscada, coco, especiarias como cumim e sálvia e as frutas secas, tá? Então o que acontece? Além de toda a bebida já estar pronta, com o uso do carvalho no barril, veja bem que calmamente ele vai soltando esses aromas e paladares gradativamente, quer dizer, concede um envelhecimento gradativo e vamos envelhecer bem, né? Ele também concede outros aromas. A outra forma também é você utilizar os chips, as lascas, os cubos e os espirais de carvalho. Isso também está disponível para compra e utilização durante o amadurecimento da sua bebida, tá? Que essa alternativa, além de ser mais em conta, também exige menos tempo para causar o efeito desejado. Ou seja, você pode correr o risco do produto final ficar mais desequilibrado por excesso, né? Porque a superfície de contato entre a bebida e esses materiais é muito maior. Você tem vários lados, diferente do barril, que ele só tem um contato direto e, dependendo da bebida, ele vai aos poucos soltando o aroma. A outra desvantagem é que usando chip, ou cubo, ou espiral, você não tem a maturação, que é importantíssimo nos vinhos e também nos hidroméis. Eu já fiz um vídeo aqui que eu falei sobre a maturação do hidromel, vou deixar aqui em cima o card. Depois de assistir esse aqui, vocês voltam e acessam o link aí para saber um pouquinho mais sobre a maturação do hidromel. E essa daí é uma das condições também que tem uma desvantagem em utilização desses métodos, vamos dizer, mais rápidos de utilização das madeiras. Indo já à pergunta aí do Caio, né? Eu trouxe aqui uns chips de carvalho que eu tenho aqui em casa, de média tosta, um carvalho francês, que você pode adquirir em qualquer loja de insumos, tá? Vinícolas, insumos para vinhos, né? Ou até para hidromel mesmo, você encontra. Para cerveja também você encontra, tá? O pessoal está utilizando também. São chips, o aroma é fantástico, é muito bom. E esse aqui, então, são os chips de carvalho. Esse aqui são pequenos chips, tá? Pequenas lasquinhas. Beleza? E aí, sobre o Caio, que perguntou sobre a maturação do hidromel entre o chip, né? Como eu falei, ou o barril. Vamos lá. O barril, como você mesmo falou, Caio, ele é utilizado mesmo para maturar. No caso dos chips, né? Ou dos cubos, ou dos espirais que são colocados dentro dos fermentadores depois removidos,
eles não são utilizados para maturar o hidromel ou maturar o vinho, tá? Na verdade, eles trabalham mais ou menos parecido com o dry hop, utilizado nas cervejas, principalmente nos lúpulos, né? Que é colocado durante o período pós-fermentação, tá? E é removido posteriormente quando o produtor já acha que está em bom tamanho o tanino, os aromas, a complexidade e o que ele quis modificar dentro da bebida. Então, é a mesma coisa para o hidromel. Eu vou fazer uma analogia. Eu utilizo isso daqui, já utilizei, e é assim, a única forma de saber a quantidade, por exemplo, como eu já falei, depende da tosta, depende do tipo de madeira, é degustando. Ou seja, você vai colocar, fazer utilizando seu saquinho de voal, ou mesmo de chá, ou de outro método que você tenha em mente, não deixando ficar muito tempo em contato ali, que se deixar solto vai ser complicado de você remover durante a fermentação, né? Do momento que você achar que já está bom. É da mesma forma como a gente faz os mitigins, por exemplo, tá? A gente coloca o condimento no saquinho de voal, ou coloca no saco de chá, ou de outra forma, que você possa pescar e tirar ele de dentro do mosto, e assim não continuar a remover os aromas e aquilo que a gente queria realmente extrair, ou da madeira, ou dos condimentos. Então, da mesma forma, Caio, você faz com a madeira, tá? Você coloca o tempo que precisa e depois você remove quando você achar que já está no paladar correto, tá? Alguns alguns produtores até dependendo do tipo de condimento, tá? Porque já conhecem, é na mão, é no conhecimento, é lendo, como eu sempre falo, precisa ver como que se comporta aquele condimento. Na cozinha a gente faz muito disso também, então acho que dá para trazer uma analogia da cozinha para o hidromel também, para a produção, tá? Então assim, se você percebe que a comida quente, tá? A comida quente você não sente muito sal, por exemplo, tá? Determinada comida. Mas quando ela esfria, ela fica muito salgada. Então, de repente, você errou na mão do sal. É a mesma coisa. Às vezes você tá no meio de uma fermentação, você colocou, nossa, tá muito legal, eu vou remover. E aí, quando matura, ele já fica diferente. Ele perde um pouco dessa característica. Isso depende muito de você estudar como fazer isso. Lógico que nos hidroméis, se ainda estiver estiver no fermentador, você pode fazer uma segunda inserção da madeira e um ajuste também. Bom, então no hidromel e no uso do barril seria mais ou menos desta forma que nós poderíamos estar colocando para vocês, tá? Eu vou falar para vocês também sobre as madeiras, né? As madeiras brasileiras que são utilizadas, as principalmente que são utilizadas para as cachaças e, consequentemente, dá para ser utilizado para o hidromel, né? Lembrando que seria muito legal a gente começar a utilizar, inclusive, para os vinhos, né? Uma criatividade que os viticultores, os enólogos podem fazer para inovar aí aromas e paladares. E eu acho que assim, não custa nada a gente experimentar e trazer novas experiências para o pessoal que gosta de tomar o hidromel, para nós mesmos e para o público em geral, né? Para o consumidor. É importantíssimo a gente trazer isso. Tem várias hidromelarias que já utilizam o carvalho, tá? E já tem disponíveis rótulos com passagem carvalho, e eu acho interessante para você que não conhece, que já está acostumado já com o hidromel, começar a degustar esses hidroméis diferentes aí. E a primeira madeira que eu queria falar para vocês é a amburana. Isso, famosa e bem utilizada também. Já tomei um hidromel com amburana, ou umburana, né? Depende da região que você está. Ficou muito legal. E a amburana também é conhecida como imburana de cheiro, amburana do sertão, cereja dos passarinhos, enfim, muda bastante de acordo com cada região. No envelhecimento da cachaça, ela pode se comportar mais ou menos parecida com carvalho, tá? Baixa acidez, pode dar uma maciada no teor alcoólico, pode deixar, por exemplo, a bebida um pouco mais suave, mais amaciada, com aromas levemente adocicados, frutadas e com especiarias que remetem, por exemplo, a madeira e talvez modificar um pouquinho a cor. E eu também trouxe aqui algumas lascas de amburana que eu também já utilizei em algumas bebidas aí, já utilizei inclusive no hidromel, tá? São lasquinhas que você pode adquirir, também tem em forma também de barris, tá? E eu acho que é muito legal a gente experimentar, o aroma também
parece ter quase adocicado, é muito legal, cara, difícil parar de ficar sentindo esses aromas de madeira. A outra madeira interessante também para uso na cachaça, considerada madeira nobre, entre outras, que eu vou citar na sequência, mostrando umas fotinhos aí, é o amendoim, tá? Ela é considerada nobre por quê? Acima de tudo porque ela baixa a acidez e ela mantém a integridade da bebida. Então isso pode ser legal utilizar também nos vinhos, utilizar nos hidroméis. O amendoim também é chamado em algumas regiões como pau de amendoim, baçorinha, sucupira, angico brabo, então varia pra caramba de acordo com a região aí. Eu vou fazer uma listinha aqui embaixo agora, rapidamente, de algumas outras madeiras importantes aí do Brasil, porque são várias, uma diversidade muito grande, mostrando a fotinho delas e falando um pouquinho sobre cada uma. O bálsamo ou cabreúva, né? Ele é conhecido também como bálsamo índigo seco, bálsamo da América. Ele pode dar um tom amarelado, dourado claro e aromas marcantes com um forte sabor amadeirado. Também é utilizada a castanheira ou a castanha do Pará, que pode dar propriedades diferentes também para a bebida, além da cor amarelada, uma suavidade, um gosto adocicado e um aroma e sabor característico da própria castanha. A grappa ou grappia, diferente da bebida italiana, tá, galera? No caso, grápia é também chamado em algumas regiões como barajuba, garapa, enfim, depende da região do Brasil, tá? Ela reduz a acidez, dá uma suavizada no teor alcoólico, deixando a bebida mais suave e macia. Também é utilizado o ipê amarelo, né, que é a árvore símbolo do Brasil, que ela pode dar para a bebida, trazer para a bebida um tom alaranjado, mais forte e amaciar bastante. O jatobá também é utilizado, ele lembra bastante o carvalho europeu, amaciando a bebida, deixando ela levemente adocicada, com aroma e sabores próprios. O jequitibá rosa e a peroba rosa também são utilizados, e o sassafrás também é muito utilizado. Eu já tomei várias cachaças com sassafrás, principalmente em Minas Gerais, mas o sassafrás tem uma característica bem diferente. Ele muda bastante a característica da bebida, tem um gosto muito, um aroma e um paladar muito forte que pode modificar aí o resultado final da sua bebida. Como eu falei, aqui embaixo eu vou deixar um link melhor para vocês poderem pesquisar, mas vale a pena saber que existem outras alternativas para madeiras além do carvalho. Além disso, como eu já falei para você em outros vídeos aqui no canal, o mercado brasileiro de hidromel ainda é muito novo. E no nosso maravilhoso país tem uma diversidade fantástica de madeiras, ou seja, a flora é imensa. Imagine quantas bebidas diferentes a gente consegue fazer somente com as frutas, né? Ou seja, os meloméis, que são os hidroméis que são elaborados com frutas. Imagine isso unificado com as madeiras que nós temos para o envelhecimento e ainda por cima a dádiva que nós temos aqui no hemisfério sul e na região equatoriana, né? Das abelhas sem ferrão ou indígenas. São mais de 300 tipos de abelhas catalogadas só no Brasil. Imagine os tipos de meles que nós conseguimos obter, ou hidromeles, né, através desses meles, unificado com as frutas e unificado ainda com as madeiras. Essa interface de diversidade, imagine os inúmeros estilos e formas de hidroméis que nós podemos obter. Por isso eu falo, você que é adepto das bebidas, ou é produtor de hidromel, ou de vinhos, eu acho que a gente tem que inovar. A gente tem que trazer novos aromas, novos paladares para o nosso consumidor, para nós mesmos, porque esta maravilhosa diversidade, como eu já falei, é única no mundo. E temos que valorizar a produção que a gente realiza aqui no Brasil, que nós produzimos aqui, com inovação, com diferenciação, com qualidade, com uma coisa única que nós não vamos ter em nenhum lugar do mundo. E compartilhando conhecimento, informações, de forma que nós possamos fomentar novas práticas e trazer novas bebidas e novos aromas realmente para a mesa, né? E você gosta de uma bebida com aromas e paladares de madeira? E você, meu amigo produtor de hidromel ou de outra bebida, já utilizou carvalho? Já utilizou madeira na sua produção?
Aproveita, dá um comentário aqui se você já utilizou, se você gosta de uma bebida com aromas e paladares de madeira, porque aí você já aproveita, já dá aquele like nesse vídeo, né? Compartilha para mais pessoas, porque o algoritmo do YouTube vai oferecer esse vídeo para outros usuários aqui dentro e, consequentemente, mais pessoas vão ter acesso a essa informação e ao mundo do hidromel. Um grande abraço e obrigado por assistir até o final desse vídeo e até a próxima! Ela é bom demais. Não dá pra parar de cheirar isso.